Bem-vindo a mais um programa da série O Caminho. Hoje nós vamos estudar as lições 14 e 15 do estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Alguns dizem que as regras servem apenas para serem desobedecidas. Mas imagine você se não houvessem leis, por exemplo, leis trabalhistas. O que seria dos trabalhadores? Sem férias, sem 13º no final do ano? Seria um desastre. E a lei de Deus, seria ela apenas um capricho de sua parte, querendo limitar a sua e a minha liberdade? Um freio para dizer quem manda de verdade no universo? Estaria ela fora do contexto social da atualidade? Estaria algum dos seus mandamentos precisando ser reformulado? Que lei Jesus aboliu na cruz? Pegue agora a sua Bíblia e deixe o Espírito Santo falar com você. O tema de nosso estudo de hoje diz respeito às regras do caminho. Deus amado, mais uma vez nos colocamos nas suas mãos, Senhor. Queremos receber aqui a unção do seu Espírito, o seu poder em nossa vida. Que o Senhor possa tomar cada um dos seus filhos, Senhor, aqui essa noite. Que o Senhor possa nos abraçar, nos dar o seu conforto, a sua paz, o amor que só pode vir do Senhor. Que nós possamos, enquanto estivermos aqui, sentir, Senhor, que estamos na sua presença. E ao ouvirmos a sua voz, que o Senhor também nos dê o poder para nos movermos na sua direção. Mais uma vez, Senhor, fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir e à nossa mente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Prazer mais uma vez estar com você. Eu quero dar as boas-vindas a você também, que não está aqui em Jacareí, não é? No auditório da Novo Tempo, na Igreja Adventista Jardim América, mas que está em qualquer igreja adventista ou no auditório, ouvindo pela Rádio Novo Tempo. Você é muito bem-vindo na sua casa também, para mais esse programa especial da série O Caminho. E hoje o número do nosso programa é 14, só que tem o seguinte, o programa de hoje vai englobar 2 lições. Você vê hoje dentro do seu envelope que tem 2 lições. Então nós vamos unir 2 e falar os 2 assuntos junto, tá bom? Vamos falar os 2 ao mesmo tempo, ou seja, um em seguida do outro. Vamos unificar os 2. Hoje o título é Regras do Caminho. Quem gosta de regra? Levanta a mão. Puxa vida, eu senti que na hora vocês já levantaram a mão assim, foi uma coisa maravilhosa, não é? Não gostam de regra? Quem não gosta, mas assume que a regra é necessária? Levanta a mão, quero ver. Agora sim, não é? Vocês são sinceros, gente, olha que coisa maravilhosa. É bom ter gente sincera, mas tem outros que gostam, é lógico. Isso é do perfil da pessoa. Tem pessoas que aprendem a gostar das regras e se apaixonam. Tem gente até que estuda para ser advogado, não é? Faz direito, isso é gostar de regras, é ou não é? Estuda as leis, estuda as regras e tal. As regras, elas não são muito gostosas mesmo. Eu mesmo não gosto muito de regras, não é? Principalmente quando elas dizem respeito ao horário, a mudanças na sua maneira de ser, na sua maneira de viver. Principalmente quando você está infringindo uma regra e é pego, não é verdade? Sabe quando a sua carteira de motorista venceu, você diz, puxa, eu preciso ir até tal lugar, eu preciso... Só amanhã que eu vou poder renovar, eu preciso. E você vai assim com o coração na mão, mas você sabe que você está infringindo uma regra, de repente o guarda te para, né? E uma vez aconteceu isso comigo, né? Que coisa terrível. Não era bem a carteira vencida, eu não sei bem o que era, não me lembro, mas ele parou. Aliás, aconteceu algumas vezes, não é? E de repente ele olha dentro do carro assim, acho que 2 ou 3 vezes aconteceu de ter alguma coisa errada. E ele olha dentro do carro, vê a esposa, a criançadinha assim, diz, pode ir embora, nem pede nada. Diz, que alívio, né? Se ele me pede os documentos, que coisa terrível. As regras não são agradáveis, não são boas, porque nós gostamos de viver fora das regras. Mas, mesmo gostando de viver fora das regras, nós assumimos que elas são necessárias. E eu, desde menino, aprendi com minha mãe, minhas professoras, professores e tal, que a minha liberdade, ela termina... Você aprendeu também ou não? Quero ver. Minha liberdade termina... E isso eu me lembro pela primeira vez, pode ser até que minha mãe tenha dito antes, mas pela primeira vez eu ouvi isso, que eu me lembro de uma professora minha, diz, olha, a sua liberdade, falando para a classe, termina aonde começa a do outro. E eu pensei, é verdade, porque se eu estiver fazendo muito barulho, eu posso fazer até um limite
enquanto eu não atrapalho o outro, porque eu não quero que o outro também faça barulho para mim, e aí por diante. Por isso as regras são necessárias. Mas e na vida religiosa? São necessárias regras? Sabe, eu tenho estudado com vocês já aqui, durante muitos programas, não é? Muitos dias nós estamos juntos, muito tempo, e você tem ouvido, você tem participado, e eu tenho gostado de ver vocês que têm frequentado. Nós já entregamos muitos presentes para pessoas que completaram mais de 10 noites, já foram mais de 70 pessoas que completaram mais de 10 noites aqui, não é? E nós prometemos um presente para você, você já ganhou, outros vão completando, a cada dia tem gente completando. Isso mostra que a gente está fazendo uma amizade, que você está acreditando, está confiando naquilo que está sendo passado, e que Deus está operando dentro do seu coração. Mas você vai ouvindo e vai vendo, a gente deixa uma deixa aqui, uma deixa ali, uma pista ali. E ontem eu terminei o programa dizendo assim: nós somos salvos mas somos julgados pelas obras. Foi o que eu falei ontem. E aí você ficou admirado e abriu os olhos. Eu até citei um exemplo, lembra? Falei da noiva no altar, e digo, a noiva quando ela se casa, com certeza ela chora. Ela não está chorando porque ela está pensando no tanto de roupa que ela vai lavar, a louça que ela vai lavar, as fraldas terríveis que ela vai ter que trocar, não é? Não é isso que ela está pensando naquela hora. Ela está pensando no amor dela pelo noivo, e ele está pensando no amor dele por ela. E eles estão fazendo aquilo de livre, espontânea vontade, entregando a sua vida um para o outro. E eles não estão medindo. E eu disse, a gente às vezes fica medindo. Eu vou entregar a vida para Deus, aí eu vou ter que virar crente. E a gente faz uma análise assim de quem não está apaixonado. Porque quem está apaixonado entrega a vida com amor, e conforme as coisas vão acontecendo, e a gente lembra, né? Eu de vez em quando lembro com a minha esposa, lembra a primeira casa que a gente morou? Se eu lembro, puxa vida, olha, ela era a gente costumava dizer que era no Trifundos, porque ela era a terceira casa nos fundos. E eu digo assim, para a gente sair de frente tinha que entrar de costas, né? Porque não dava nem para virar lá dentro assim. Era muito pequenininha, não é? E a gente lembra os poucos móveis que a gente tinha na casa, não é? Na sala tinha um sofazinho de 2 lugares, uma mesa e 4 cadeiras, é o que tinha na sala, não é? E no resto da casa tinha mais o jogo de quarto, a cama e o guarda-roupa, só, não tinha mais nada, não é? E a gente dizia, a gente era feliz, não é? E era feliz mesmo, e é feliz até hoje. Então a gente não mede isso, e conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai enfrentando, e um olha para o outro, e o outro olha para um, e a gente vai se amando, e vai se completando, e a coisa vai acontecendo. E com Deus tem que ser assim. Se a gente olha para Deus e diz, mas quanta regra, a gente não vai gostar de Deus nunca. A gente tem que pensar o contrário. Ninguém chega para alguém para namorar e diz assim, nunca viu na vida, e diz assim, olha, eu quero te fazer uma proposta. Vem para casa para você lavar minha roupa, para você cozinhar para mim, e trocar as fraldas das minhas crianças e tudo, e casa comigo. Não é assim. E Deus não faz assim com você. Deus não chega para você e diz assim, olha, vem para ficar comigo e seja bonzinho, porque eu vou julgar você pelas obras. Não. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto. Você e eu não merecíamos, não éramos nada, nós éramos rebeldes, somos rebeldes, viramos as costas para Deus, quebramos o nosso relacionamento com Ele, passamos a vida inteira fugindo dEle. Ele morreu por você e por mim, Ele ainda chama você através do Espírito, Ele faz de tudo para dar um jeito, para arrastar você para dentro de uma igreja como essa, para ouvir a mensagem, faz de tudo para fazer você se conectar com o rádio ou com a TV, e Ele fala para você e diz, filho, vem, eu estou esperando você, filho. Ele se humilha, Ele se transforma num homem, e tudo isso Ele faz para depois ele dizer, filho, agora eu vou ensinar você como nós vamos viver melhor. Vamos discutir relação agora. E Jesus quer discutir relação com você. Ele diz, olha, eu fico muito feliz quando você faz assim, assim, quando você fala isso e isso. Eu fico muito feliz. Será que nós precisamos de regras no relacionamento com Deus? Sim ou não? E tem uma pergunta que sempre fica na cabeça das pessoas. Muitas pessoas evangélicos, não evangélicos, dizem assim, olha, não se aproxime daquela igreja chamada Igreja Adventista, eles são uma seita, porque olha, eles têm umas coisas meio esquisitas lá, e eles têm um negócio assim, terrível, olha, eles fazem, e provavelmente você ouviu alguém falar isso, não é?
Eu não sei se até agora você tem sentido que nós somos uma seita, porque nós amamos a Jesus, nós acreditamos que Jesus é Deus, nós cremos na salvação pela graça. E eu gostaria de mostrar para você uma pergunta que talvez esteja na sua cabeça. Por que esse povo fala da lei de Deus e do tal do sábado? E isso faz com que as pessoas pensem que eles são seitas. Eu quero explicar para você. Como nós somos salvos? Nós somos salvos, segundo diz a Bíblia, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. É assim que nós somos salvos. Eu tenho dito isso e reitero isso. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não tem outro jeito de sermos salvos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é nosso, é de Deus. E eu vou dizer o que eu já disse outras vezes: não adianta guardar a lei, não adianta tirar a sua roupa do corpo para dar para os outros, não adianta você guardar o sábado, nada disso vai fazer você se salvar, não vai contar nenhum ponto para você no seu relacionamento com Deus, para que você possa ganhar a salvação. Não adianta nada. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é nosso, é de Deus, porque nada que eu possa fazer é o suficiente para comprar a minha salvação. Eu não sou nada diante de Deus, mas tem algumas frases, algumas declarações que nos deixam assim, encucados, em dúvida. Por exemplo, Jesus declara: todo aquele que me diz Senhor, Senhor, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está? Quem disse isso? Todo aquele que diz Senhor, ó Senhor, mas não guarda os meus mandamentos. E alguém pode dizer assim: espera aí, mas Jesus está dizendo os meus mandamentos, não os 10 mandamentos. Ora, o que nós estudamos e o que qualquer igreja cristã prega? Jesus é Deus, sim ou não? Se Jesus é Deus, Jesus foi aquele Deus que criou tudo aqui, porque João diz assim: tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi ele que fez. Ele disse haja luz, foi ele que deu vida a Adão, foi ele que criou Eva, e assim por diante. E Jesus disse algumas vezes, e nós estudamos textos anteriores, quando ele diz assim: eu sou. Quando ele diz eu sou, ele está usando o nome de Deus, o mais importante. Quando ele apareceu para Moisés, e Moisés disse: Senhor, mas o Senhor está me mandando libertar o povo de Israel de lá do Egito, e eu vou dizer que eu estou indo em nome de quem? Ele diz assim: diga para o faraó, eu sou, me enviou. E Jesus disse: eu sou depois o caminho, a verdade e a vida. Estava se referindo a lá, aquela época. Por isso, quem foi o Deus que apareceu para Moisés lá no deserto? Foi Jesus, ele mesmo. E quando Jesus diz: todo aquele que me diz Senhor, Senhor, e não guarda os meus mandamentos, será que Jesus mudou? Ou ele diz: não se esqueçam, eu sou Deus e eu não mudo. Não guarda os meus mandamentos. E ele chama de quê? De mentiroso. Ele diz que nele não está a verdade. Mas Paulo diz outra coisa, e parece diferente. Veja o que Paulo diz em Romanos 3:20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. E agora? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Jesus disse que tem que guardar os mandamentos, mas Paulo disse que diante de Jesus ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Agora veja o que Jesus diz de novo em João 15:10: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, de novo, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu. Agora, hein? Se você continua pensando que aqueles mandamentos eram de Jesus, ele está dizendo que ele também obedecia os mandamentos de quem? De Deus. E em seu amor permaneço. Será que a Bíblia se contradiz? Tem uma aparente contradição aí, não tem? Então veja mais. Não, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia nunca se contradiz. Existem contradições aparentes algumas vezes, mas quando nós vamos estudando e buscando daqui e comparando ali, lembra o que diz a Bíblia lá desde o começo do nosso curso? Um pouco aqui, um pouco ali, comparando, e aí nós vamos esclarecendo. Será que a lei foi abolida quando Jesus veio? O que você acha? É para você pensar, porque aqui vai ter um monte de gente que vai dizer não, e outros vão dizer assim, foi. Mas eu quero que você fale agora em voz alta: a lei foi abolida, sim ou não? Não? Tem certeza que não? Eu acho que sim. Efésios 2:15:
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo paz. Ou seja, a lei foi abolida ou não? Está falando de Jesus, que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. A lei foi abolida, sim ou não? Como é que você está dizendo não se a Bíblia diz que sim? A Bíblia diz que a lei foi abolida, é o que está escrito aí, e eu não posso ir contra a Bíblia, portanto a resposta para isso aqui é sim. Foi abolida a lei, sim ou não? Está difícil falar isso? Mas está de acordo com a Bíblia, é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz sim, a lei foi abolida. Agora eu quero dizer assim, a lei diz assim, entre outras coisas, não matarás, não mentirás, honra teu pai e tua mãe. Já que a lei foi abolida, eu posso transgredir tudo isso aí, não é verdade? Se a lei foi abolida, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, porque a lei foi abolida, não é verdade? E agora, como é que fica? A lei foi abolida sim, essa é a resposta. Não pense que eu estou inventando e nem mentindo, a lei foi abolida sim, e nós lemos ali na palavra de Deus. Só que surge um problema, porque se a lei foi abolida, eu posso fazer tudo isso? Vamos ver de novo. Não dá para negar que Paulo afirma mais ainda, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo está dizendo, o pecado não tem domínio sobre você. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. E agora? De novo. Então quer dizer que eu posso mentir, roubar, adulterar e cobiçar? Sim ou não? Você está confuso? Está confuso ou não? Se você está confuso, eu estou atingindo meu objetivo, que meu objetivo, por enquanto, é esse. Vamos lá. Quantos tipos de lei nós encontramos na Bíblia? Agora nós vamos começar a responder a coisa certa. Quantos tipos de lei? São 4 tipos. Está olhando aí a tela? 4 tipos de lei que a Bíblia descreve. E não posso falar só. Eu tenho que falar e mostrar o texto bíblico para você, para poder provar aquilo que eu estou falando. Vamos começar assim. Quem deu essas leis para Israel? Moisés ou Deus? Quero ouvir você falando. Você já está em tanta dúvida que está respondendo baixinho agora. Deus. Foi Moisés ou foi Deus? Então vamos lá. Primeiro, 4 tipos de leis. O primeiro eram as leis civis para regrar e reger a nação de Israel. Aqui diz assim, disse o Senhor, se alguém furtar um boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, pela ovelha 4 ovelhas. Isso fazia parte de um código de lei que era uma lei civil. Esse é o primeiro tipo de lei que tinha Israel. Eram quantos tipos mesmo? Isso, vamos lá, vamos conversando que nós vamos chegar lá. Então aqui está uma descrição. Segundo tipo de lei, eram as leis cerimoniais ou a lei cerimonial. Que lei cerimonial era essa? Nós aprendemos esses dias passados aí, né? A respeito daquele santuário, as leis que envolviam ir lá matar o cordeirinho, só o sacerdote entrava no lugar santo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Eram as leis cerimoniais, regia todo o cerimonial do santuário. O texto é Levítico 4, 27 a 29. Falou o Senhor a Moisés. Quem deu essa lei também? A outra quem deu? Foi Deus também. Se alguém do povo pecar contra algum mandamento, oferecerá um cordeiro sem defeito, sobre a cabeça do animal confessará o seu pecado e o degolará. Isso aqui faz parte da lei cerimonial. Primeira lei era a lei civil, regia o país. Segundo, lei cerimonial. Outro tipo de lei. Terceiro tipo, leis de saúde, para a felicidade e bem-estar do povo. Deus deu leis, deu regras. Falou mais o Senhor a Moisés. Quem foi que deu a lei? Deus. Falem aos filhos de Israel, estes são os animais que comereis. Deus deu uma lista aqui em Levítico 11, de animais que a gente deveria comer ou não deveria, porque Deus queria que o povo tivesse mais saúde, então Ele deu essa lei para lá para o povo. Eram as leis de saúde. E o último tipo de lei, qual era? Lei moral, que eram os 10 mandamentos, que regem todos os seres do universo, incluindo o próprio Deus. Então falou Deus. Quem deu essa lei? Deus. Todas essas palavras dizendo, não terás outros deuses diante de mim, e Deus começou a dar os 10 mandamentos. 4 tipos de leis. Primeiro, leis civis. Segundo,
cerimoniais. Depois, saúde. E quarto, lei moral, ou seja, os 10 mandamentos. Se Deus foi quem deu esses 4 tipos de lei, será que uma é mais importante que a outra? É ou não é? Será que Deus faz diferença entre uma e outra? Olha lá. Faz Deus alguma diferenciação entre as leis que Ele deu? Êxodo 31, 18, diz o seguinte: e deu a Moisés, eu escrevi em azulzinho claro, porque está entre parênteses, não é do texto bíblico. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, ou seja, Deus tinha acabado de falar com Moisés no Monte Sinai, e deu a Moisés as tábuas do testemunho, os 10 mandamentos, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A única parte da Bíblia que é escrita pelo dedo de Deus são os 10 mandamentos. Deus fez diferença entre essa lei, os 10 mandamentos e as outras ou não? Mas sabe o que aconteceu? Moisés desceu de lá do Monte Sinai, e quando ele desceu, o povo tinha feito um bezerro de ouro, e estava adorando aquele bezerro de ouro, e fazendo um carnaval, uma algazarra, uma orgia danada, e Moisés ficou tão irado com aquilo, que ele pegou as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, e jogou e quebrou aquilo. E agora, dessa vez, quem foi que escreveu os 10 mandamentos? Vamos ver lá. Êxodo 32, 19. E aconteceu que ao Moisés descer do monte, viu o bezerro de ouro e as danças, acendeu-se a ira de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e as quebrou ao pé do monte. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Deus insistiu com isso. Será que Deus não está querendo dizer alguma coisa para nós? Eu escrevi, Moisés foi lá e quebrou, e aí eu peguei e mandei Moisés fazer a tábua de novo, e eu escrevi de novo, porque eu podia ter dito para Moisés: agora você já sabe, escreve aí, faz o dever de casa. Mas não, foi Deus quem escreveu. Vamos continuar. Então qual foi a lei que foi abolida? Qual foi? Vamos ver. Daniel 9, 27. Na metade da semana fará cessar todo o sacrifício. Vocês lembram daquela profecia de ontem? Aquele gráfico maravilhoso que eu desenhei? Tem mais um hoje, tá? Maravilhoso, vocês vão gostar. Agora veja, Deus diz: na metade da semana, aqueles 7 anos, quando chegou no ano 31 antes de Cristo, Jesus morreu, e Deus disse: quando você morrer, vai fazer cessar o quê? O sacrifício. Olha só. Com a morte de Cristo, o que iria acontecer com a lei cerimonial? Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. O que eram as ordenanças? Para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que é essa lei de ordenanças? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, de novo, a lei cerimonial é chamada de ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, e tirou no meio de nós, e atirou no meio de nós, cravando-a na... Que foi essa lei que Jesus cravou na cruz? Qual foi essa lei? Foi os 10 mandamentos? Que Jesus cravou na cruz? Vamos ver Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele estava na cruz, entregou o Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Aquilo significava que quando Jesus na cruz clamou em grande voz, e o véu do santuário rasgou de alto a baixo, era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Deus estava dizendo, e eu falei esses outros dias, não precisa mais matar cordeiro, porque o cordeiro de verdade veio, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus veio, ele morreu, acabou. Eu estou abolindo a lei das ordenanças que falava sobre o cordeiro lá no santuário, que o sacerdote tinha lá e matar o cordeiro. Eu estou acabando com isso aí, não precisa mais, porque agora Jesus cumpriu o papel dele. Eu estou agora abolindo a lei de ordenanças. É isso. Então eu perguntei para você, a lei foi abolida? E depois mostrei um texto dizendo que ela foi abolida. O problema não é se a lei foi abolida ou não, o problema é qual lei foi abolida. Se são 4 tipos de lei, qual lei foi abolida? Foram os 10 mandamentos?
Sim ou não? Você tem dúvida ainda? Mas eu estou aqui para tirar a sua dúvida. E para isso, eu não posso falar. Eu tenho que apresentar mais textos da palavra de Deus. Não penseis, Mateus 5,17, Jesus falando, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim revogar, mas vim cumprir. E aí tem gente que diz assim, usa errado, porque não conhece nem o significado da palavra cumprir em grego, não é? Diz assim, Jesus cumpriu, o que acontece? Ele cumpriu, agora ninguém precisa mais cumprir a lei. É interessante, porque toda vez que eu passo no sinal vermelho, se eu esperei o verde para poder passar, e eu cumpri a lei ali naquele dia, quando eu voltar no outro dia, ou parar no outro sinal, então quer dizer que eu já cumpri, não é verdade? Eu cumpri a lei lá atrás, não preciso mais cumprir o resto do caminho. Posso ir daqui até Curitiba, até São Paulo, até o Nordeste, sem parar em nenhum sinal vermelho, porque eu cumpri a lei, já está cumprido uma vez por todas, não é verdade? Não, Jesus está dizendo o contrário, ele até põe duas palavras, aí eu não vim abolir a lei, eu não vim acabar com ela, eu vim cumprir, eu vim fazer a lei se cumprir, eu vim para fazer o que a lei diz, eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Jesus diz mais em João 14,15, se vocês me amam, ou seja, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que mais diz Jesus? João 15,10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Já citei esse texto, não é? Agora, então como agora nós vamos harmonizar as palavras de Paulo com as de Jesus? Primeiro, quando você tem em mente que a lei que foi abolida foi a lei de ordenanças, a lei cerimonial que falava das coisas do santuário, você já resolve um monte de coisas lá em Romanos. E você se lembra que Paulo está falando disso. Mas sobra ainda uma outra coisa. Porque Paulo diz, agora vocês não têm mais problema, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. E aí? A lei de ordenanças resolveu isso já? Não. Nós temos que entender um pouquinho mais. Vamos lá. Como nós vamos harmonizar isso aí? Em primeiro lugar, antes de Jesus vir a essa terra, ninguém conhecia o caráter de Deus. Está certo ou está errado? Ninguém conhecia visivelmente. As pessoas tinham uma ideia. Deus, o Senhor Jesus, antes dele vir, ele pôs aqui na terra a lei que expressava o caráter dele. Ele queria dizer para as pessoas, vocês sabem como é que é Deus? Deus é assim, Deus, ele não mata, Deus não rouba, Deus não cobiça nada de ninguém, Deus é um Deus respeitador. Em outras palavras, vamos resumir os 4 primeiros mandamentos. Deus, ele se tem em primeiro lugar, acima de todos, e vocês amem a Deus sobre todas as coisas. Os últimos 6 mandamentos falam do nosso relacionamento com o próximo, não adulterarás, não cobiçarás, eles falam a respeito do nosso relacionamento com o próximo, ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas, e ame ao próximo, como você. Foi isso que Jesus disse, quando ele diz, eu vou dar um resumo da lei para vocês, amem a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como vocês amam a vocês mesmos. Não ame mais do que você também. Sabe? Se o seu marido judia de você, se ele bate em você, se ele agride você com palavras, você não pode amar mais ao seu marido do que a você. Você está entendendo? Você tem que amar como você ama a você. Ame o seu próximo como a você mesmo. Então Deus deu a sua lei que expressava o caráter de Deus. Agora, Jesus revelou o caráter de Deus visível, o amor de Deus, porque ninguém amou como Jesus. Ninguém foi tão humilde como ele, a misericórdia do Senhor. Ninguém teve tanta misericórdia e a graça de Deus. Tudo isso foi visível. Eu gosto de citar de ilustrar a coisa mais ou menos dessa maneira. Nós temos lá em casa nosso filho mais novo, que é o Felipe, e a prima dele, Camila. Hoje ele está com 15 anos, mas quando eles eram pequenininhos, o Felipe era bem o meu biotipo, assim, alto, magro, era essa coisa, né? E aí a priminha dele, menininha, pequenininha, né, bem magrinha, e ele fortinho, chapado, né? Mas eles se amam desde pequenininho. Então quando eles tinham aí 1 aninho e meio, eles se encontravam, era a coisa mais divertida do mundo, mais gostosa ver os dois se encontrando. Porque eles se viam pequenininho, corriam assim, para não dizer que eles se abraçavam,
o Felipe abraçava a Camila e apertava. E quando ele parava o abraço, ele largava. E aí ela caía no chão e começava a chorar. E ele olhava com a cara de quem diz assim: por que ela está chorando? Não fiz nada. E eu costumo dizer assim: Deus, no Antigo Testamento, quando se aproximava do homem, ele dizia assim: não temas. Porque era o cume do Monte Sinai fumegando, era trovão, era raio, era terremoto, era uma ventania, era um fogo. É como se Deus quisesse se aproximar do homem, mas ele tivesse medo de destruir o homem. E Deus diz: faz um santuário aí para separar o povo de mim, porque se a glória da minha presença estiver no meio do povo, vai todo mundo ser fulminado. Deus era esse Deus poderoso, mas quando Deus veio aqui para a terra, ele se tornou homem, Jesus. Agora sim o homem podia vê-lo, tocar nele. E as pessoas entenderam como é que era Deus. Elas faziam uma visão de quem era Deus, diferente do que ele era. Mas a lei deixava simplesmente com que eles soubessem como era o caráter dele, mas não viam pessoalmente. Assim, Jesus veio pessoalmente por causa disso. E nós pudemos conhecer a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Com Jesus ficou claro que nós somos salvos e não por obras da lei. Por isso que quando Jesus chegou, as pessoas eram legalistas. Os homens tentavam ganhar a salvação pelas obras. Todos os dias aqueles homens ainda matavam o cordeirinho e não conseguiram enxergar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa incrível! Aqueles homens se preocupavam em cumprir a lei, mas não amavam o próximo. Eles eram egoístas, avarentos, orgulhosos. Eles achavam que estavam guardando a lei, mas quebravam todos os mandamentos. Era exatamente isso. Agora veja, aqui está a graça, a vida, e aqui está o pecado, a morte. A graça, a vida eterna, e aqui está o pecado e a morte. Quando Jesus encontra você, ele encontra você aqui embaixo. Quando ele me encontra, ele encontra aqui embaixo. E aí nós temos condição de subir. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de Davi. Se você veio aqui naquele estudo, na lição número 5, você me ouviu falando sobre Davi. E Davi, ele correu um processo para ele se separar de Deus. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por isso Davi já tinha sido pego aqui embaixo e ele já estava onde? Lá em cima. E ele correu um processo para se separar de Deus. E eu quero que você veja comigo o que aconteceu com ele. Primeiro ele se acomodou. Lembra que nós lemos o texto bíblico? Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei de Israel. A gente se acomoda quando a gente não se liga em ler a Bíblia, em orar, em falar com Deus. A gente se acomoda, a gente pensa assim: eu estou bem do jeito que eu estou, para que eu preciso? Isso é carolice, ficar muito aí lendo Bíblia e ficar rezando e orando. Isso é ser carola. Como é que você vai manter um relacionamento sem conversar com a outra pessoa? E a oração é a conversa. Aí depois você olha para o pastor quando está tudo ruim, ou para o padre, você diz: eu não consigo ter fé. Mas como é que você vai ter fé em alguém que você não conhece, com quem você não conversa? Isso é o dia a dia da vida religiosa ou da vida cristã. Davi se acomodou e ele veio descendo para a perdição. Depois ele ficou vulnerável, porque quando você se acomoda, você fica vulnerável. Qualquer tentação pega você, qualquer tipo de pecado. Se você está passando por problema financeiro, você vai querer roubar. Se você está com problema com a sua esposa, você vai querer adulterar. Se você tem algum outro tipo de problema, é assim, você fica vulnerável. E Davi ficou vulnerável. E quando você desce um pouquinho mais lá, a palavra de Deus diz que Davi saiu lá do seu quarto e foi andar na sua varanda. E aí ele viu Batseba tomando banho e ele desejou. E depois de desejar, sabe quando você largou de Deus e você vem, fica vulnerável e você deseja. Davi podia ter parado em qualquer grau desses aqui. Ele podia ter parado e voltado para Deus aqui, mas ele não parou. E ele continuou descendo. Aí ele escolheu e disse para o servo: vai lá e busca aquela mulher para mim, porque eu quero me deitar com aquela mulher, eu quero ter relações com ela. E ele escolheu pecar. E depois que ele escolheu pecar, o que aconteceu com ele? Aqui está o pecado. Baixou do pecado para a consequência. Batseba disse para ele: fiquei grávida, eu estou grávida. E essa palavra talvez você conheça. Quem sabe muitos de vocês conhecem.
Estou grávida, meu Deus, eu sou burro, eu sou burra, como é que eu fui fazer isso? Eu sabia, como é que eu fui fazer isso? E aí depois que acontece essa coisa, aí você tenta arrumar, sozinho. Aí vem aquelas arrumadas assim, né? Que quanto mais você tenta arrumar, mais você estraga, sabe como é que é, né? No caso de Davi, ele mandou trazer Urias para lá, e ele queria que Urias ficasse bêbado e fosse para se deitar com a mulher, para que ele pensasse que o filho era do Urias. Mas não deu certo, e como não deu certo, ele foi mais baixo ainda, e foi e botou Urias na frente do batalhão, do pelotão, para Urias morrer, e Urias morreu, e mais um monte de gente morreu com Urias. Mas em geral, quando acontece, estou grávida, já se pensa no tal do aborto, né? Vamos arrancar a criança daí. Não é uma, aí você procura desculpas para a sua consciência, não é? Aí você fica ouvindo acusações. Sabe de quem que você ouve essas acusações? De Satanás, porque ele é o acusador. E você está andando, você vê uma criança, você pensa assim, meu Deus, matei uma criança que estava dentro de mim. Aí uma voz diz para você, você é indigno. Quem é você para se aproximar de Deus? Aí Satanás vem, pisa no teu pescoço e diz, você não devia nem ir à igreja, você não devia nem rezar nunca mais na tua vida, porque ele quer te ver longe de Deus. E aí você ouve a voz do acusador e você fica viciado no pecado. Você entra tanto na vida de pecado que você se torna um adúltero, você se torna uma meretriz, uma prostituta, você se torna um viciado em... Eu tenho dito esses vícios aí, né? Mas as pessoas não acreditam, né? Viciado em sexo, viciado em pornografia, viciado em drogas, viciado em tanta coisa. É isso. Nessa condição você está pertinho da perdição e da morte eterna, porque lá é vida eterna e aqui é morte eterna. Perdição e morte eterna. Mas mesmo assim, quando você está lá, Jesus te dá uma opção. E aqui está tão clarinho que talvez você não enxergue, né? Aí você ouve Deus chamar. Eu vou te dizer um negócio, viu? Deus está chamando desde aqui até aqui, o tempo todo. O Espírito dele está falando com você, está chamando você, volta daí, volta, mas você vai mais fundo, e vai, e vai. Quanto mais você desce, pior é. Mas aqui, de repente no meio do abismo, quando você está lá no meio de um temporal, de uma aflição, quando você não tem mais para onde ir, aí você olha para Deus, como diz a palavra do filho pródigo, a parábola, caindo em si, voltou para o Pai, é isso. Aí você se arrepende, por que eu fui fazer isso? Aí você confessa, Deus, eu pequei contra o Senhor, eu estou confessando o meu pecado, eu fui rude, eu fui cruel, eu fui egoísta, eu fui avarento, Deus, eu coloquei as minhas vontades na frente das suas vontades, e você confessa a Deus, e aí você passou do pecado, aí é perdão duplo, Deus perdoa você, e você começa a conseguir perdoar aqueles que você não conseguia perdoar antes, porque com Deus é assim, Ele vai entrando na sua vida, e vai tomando conta de você, e você vai olhando para Ele, e vai crescendo espiritualmente, e depois você se converte de verdade, e aí Jesus justifica você e diz, agora você não deve mais nada para mim, agora a sua conta está zerada, agora você é meu, e o meu sangue está no lugar dos erros que você possa cometer, está você aqui, filho, vem comigo, e você continua na mão de Deus, continua do lado dele, e vai subindo, você está subindo para a graça, e você passa por um estágio de santificação. Santificação, queridos, é a luta sua, olhando para Deus, eu quero ser melhor, eu quero buscar Deus mais, é olhar para lá. Tem gente que não consegue olhar para lá. Pecado é o que mesmo? Segundo a palavra de Deus? Quem comete pecado também transgride a lei, porque pecado é o que diz a palavra de Deus. Olha lá. Por isso a lei é que indica o que é pecado. Sabe para que a lei serve? A lei serve para o seguinte: você está aqui em cima, com Deus. Você não precisa estar preocupado com a lei. Será que eu estou transgredindo a lei? Não. Porque você está aqui na graça, e Deus toma conta de você, você está olhando para Deus, se aproximando dEle, mas de repente você decide sair dessa linha e vir para cá, e vai voltando, e vai ficando vulnerável, e vai desejando, e você escolhe, e quando você passa para a consequência, você quebrou a lei, você pecou, e Deus diz, filho, a lei é o termômetro para mostrar para você que você desceu demais, volta filho, volta,
E quando você vê que quebrou a lei, é um chamado de Deus para você voltar mais, para você ir para cima, para você sair do caminho. Ao invés de descer, você sair dessa linha e voltar para essa linha para subir de novo. É para isso que serve a lei de Deus. É só para mostrar para você, quando você está descendo, quando você já foi longe demais, volta, filho. É isso que a lei diz. A lei serve para mostrar o pecado. Guardar a lei não salva ninguém. Porque se você estiver aqui embaixo só olhando para a lei, você vai chegar só aqui. Nunca você vai chegar lá na graça e na salvação, na vida eterna. Você vai estar só lutando nesse âmbito, mas Deus quer mais de você. Ele quer que você alcance as alturas. A lei só serve para mostrar o pecado, para mostrar quando você já foi longe demais. A lei serve para fazer um apelo para você. A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Romanos 3,31, esse é Paulo que escreve. Olha o que ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O que ele está dizendo? Ué, você tem fé, você passou, está lá junto de Jesus, você anulou a lei pela fé? Não, a lei está lá embaixo, você estabeleceu a lei, ela vai ficar lá guardadinha, para se por acaso você voltar, ela vai mostrar para você que você foi longe demais. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como? Como Jesus andou. 1 João 2, 5, 2 e 3, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Isso aqui é Novo Testamento, queridos, vocês estão vendo? É Novo Testamento, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É isso que está dizendo a palavra de Deus, porque senão não faria sentido. Se a lei tivesse sido abolida, eu poderia matar, roubar e adulterar, sim. Nós não podemos dizer isso, senão nós vamos fazer uma contradição com a palavra de Deus. Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A lei de Deus é a perfeita expressão do seu caráter. Olha agora, esses versos. Deus é eterno, isso está em Isaías 48. A sua lei é eterna, está em Salmo 119, 142. Deus é perfeito, Salmo 52. Romanos 7,12 diz, a sua lei é perfeita. Está no Novo Testamento, Romanos. Deus é bom, Salmo 86,5. No Novo Testamento, Romanos 7,12, a sua lei é boa. 1 João 4,8, Novo Testamento, Deus é amor. Mateus 22, 36 a 40, a sua lei é amor. Salmo 7,9, Deus é justo. Romanos 7,12, Novo Testamento, a sua lei é justa. Isaías 6,3, Deus é santo. Romanos 7,12, Novo Testamento, a sua lei é santo. Mas que prova mais a gente tem que dar? E quando eu leio isso aqui, querido, eu fico olhando para isso aqui, e o que eu posso fazer diante disso? Fala para mim. Qual é a minha atitude diante disso? O que eu posso fazer? Como eu tenho dito para você.